casa do Senhor, para aprendermos um pouco mais das Santas Escrituras. Queria convidá-los a abrir suas Bíblias lá, na carta de Tiago, capítulo 1. Do versículo 19 até o versículo 27. Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 27. Amém? Todos acharam? Amém. Amém. Diz o texto para nós: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Esse é um texto muito rico, o qual nós vamos meditar nele nessa noite. O pano de fundo aqui ainda continua sendo as provações, as tribulações, como também a questão da sabedoria, que Tiago já coloca aqui no começo da sua carta. Tiago está escrevendo aqui para judeus cristãos, judeus que haviam se convertido. Então, pessoas que ainda tinham, querendo ou não, um pouco da questão do judaísmo em si. Esses irmãos estavam sendo perseguidos, E Tiago vai escrever para esses crentes, ele vai tratar de várias coisas. E a carta de Tiago é uma carta muito importante, porque Tiago traz alguns temas aqui em sua carta de muita relevância. Provavelmente Paulo leu Tiago, então vez ou outra aquele contraste para alguns em relação àquilo que a gente vai ver depois, em relação à fé e às obras. Mas Paulo provavelmente leu Tiago. O livro de Tiago mais antigo do Novo Testamento. Tiago foi meio irmão de Jesus. Provavelmente ele se converte depois da ascensão de Jesus, da morte e ressurreição e ascensão de Jesus, e se torna um dos grandes líderes da igreja primitiva. Foi líder da igreja em Jerusalém. Então Tiago, com muita propriedade, mediante o Espírito Santo, vai trazer nessa carta para nós algo muito importante. E o texto que nós lemos aqui, nós poderíamos dizer que é a questão da prática, a prática da palavra de Deus. E o que ele diz para nós aqui, no versículo 19, é algo que dá continuidade àquilo que ele já estava falando, como também uma nova perspectiva, de um assunto tanto que diferente, mas embasado em relação à aprovação, sabedoria, a vida cristã.
E ele coloca aqui para nós, já no versículo 19, algo interessante. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então ele coloca que todo homem seja pronto para ouvir, todo homem seja tardio para falar, todo homem seja tardio para se irar. Pronto aqui no grego traz aquela palavra que nós temos hoje, tax, né? No grego seria taxis, e é algo que dá a conotação de rápido, pronto. E Tiago está dizendo isso, trazendo essa ideia, que haja uma disposição, uma rapidez, uma prontidão em cada um de nós para ouvir, não para falar. Que haja uma avidez, uma prontidão, uma disposição em cada um de nós para ouvir a palavra de Deus, como também o nosso próximo. E a escuta é algo que nós precisamos aperfeiçoar a cada instante, a cada momento. Nós temos dificuldades em ouvir, nós somos rápidos para falar, mas um tanto que tardios para escutar. E interessante que Deus deu para nós 2 ouvidos, né? E uma só boca. Mas somos tendenciosos a usar mais a boca, a língua, do que os ouvidos. E Tiago está dizendo para nós que sejamos rápidos, ávidos para ouvir, para ouvir. E é o que ele coloca aqui para nós, principalmente em relação à palavra de Deus. Que todo homem seja tardio para falar. Robertson vai dizer que devagar aqui significa lento para começar a falar. Não é ser lento enquanto se fala, mas lento para começar a falar. Ou seja, que a gente precisa refletir, pensar antes de pronunciar palavras, antes de falar. É isso que Tiago está dizendo para nós. Se para ouvir, Tiago diz que devemos ser rápidos, ávidos, prontos, para falar devemos ser um tanto que devagar, um tanto que lentos, porque vez ou outra nós tropeçamos em nossas palavras, vez ou outra dizemos coisas que não deveríamos dizer, vez ou outra estamos instrumentalizando a nossa língua para aquilo que não agrada ao coração de Deus. Zenão, o pensador antigo, dizia: temos 2 ouvidos, mas apenas uma boca, assim podemos escutar mais e falar menos. Provérbios 17, 28 vai dizer para nós que até o estúpido, o insensato, quando se cala, é dito por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio também. Então nós precisamos ter esse entendimento, e Tiago está trazendo isso para os irmãos ali, que nós precisamos ser rápidos, prontos para ouvir, mas precisamos pensar, meditar primeiro, antes de falarmos. E é isso que Tiago vai colocar aqui para nós. E como é bom ouvirmos, principalmente a voz de Deus e a palavra de Deus. Isaías 55, versículo 3 vai dizer para nós: ouça-me, para que a sua alma viva. E a grande questão, irmãos, é porque vez ou outra nós somos um tanto que surdos, um tanto que surdos para ouvirmos aquilo que Deus está querendo falar com cada um de nós. Mateus 13, 9, o Senhor Jesus vai dizer: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando o Senhor Jesus, mediante o Espírito Santo, fala com João ali em Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, ouvir é algo muito importante a todos nós. Ouvir, mais do que falar, vamos assim pensar. E Tiago traz isso para nós. Mas nós devemos ser também vagarosos, um tanto que lentos, em relação à ira. É o que ele diz aqui para nós. 3 coisas: rápidos para ouvir, tardio para falar e tardios para se irar. E quando ele fala sobre a ira, que é algo interessante,
Tiago proíbe o temperamento irrefletido, descontrolado, de que muitas vezes produz palavras ásperas, nocivas e irrecuperáveis em momentos de ira. Provérbios 14, versículo 29 vai dizer para nós: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então aquele que se ira acaba cometendo aquilo que desagrada o coração do Senhor Deus. Versículo 20 vai dizer para nós aqui, no texto que lemos: porque a ira do homem não produz justiça de Deus. A ira do homem não produz justiça de Deus. Tiago está dizendo para nós em relação, por exemplo, àquela ira santa, aquele conformismo com o pecado. Não é nesse sentido aqui, mas é essa ira que está totalmente contramão da vontade do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A ira humana é desgovernada, é destruidora, é pecaminosa, é obra da carne, não opera a justiça de Deus, ela não consegue traduzir a justiça de Deus, de modo nenhum. Por quê? Porque essa ira é conduzida pelo pecado. Pelo pecado. E a ira humana tem duas características. Ela pode explodir, e quando ela explode, a gente vê a destruição que ela faz ao redor da pessoa, as pessoas que estão por perto, e ela pode também implodir. A pessoa pode ser como um vulcão, adormecido, por dentro dela está arrebentando tudo, ela segura, mas isso causa destruição para a pessoa também, e também para as pessoas que estão próximas a essa pessoa. Então a ira é algo que traz malefícios para a própria pessoa, como também para aqueles que estão ao redor dessa pessoa. E Tiago vai dizer que essa ira humana, ela não traduz a justiça de Deus, ela não consegue traduzir a ira de Deus e a sua vingança. Não consegue, porque Deus é Deus, Deus é santo. E até a sua ira, vamos assim dizer, é permeada com essa sua santidade. Então ela pode ter o sentido exterior como também interior. De vez ou outra a gente pode perceber isso. Então a ira humana usurpa a função exclusiva de Deus como juiz e vingador, pois não pode atingir os padrões elevados da justiça de Deus. Não pode, não vai atingir. Ela não produz a justiça de Deus. E aí no versículo 21, Tiago vislumbra o coração humano como um jardim, como um terreno, como um lugar de plantação, que se deixado por conta própria do homem e da sua vida de pecado, haverá de produzir ervas daninhas. Ele considera a palavra de Deus como uma semente que deve ter um bom solo, onde essa semente possa desenvolver. E é isso que ele vai dizer aqui no versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E ele vai fazer essa comparação pensando, talvez, lá em Mateus capítulo 13, da parábola do semeador, quando Jesus vai falar ali acerca de algumas características de solo, do coração endurecido, do coração superficial, do coração abarrotado, do coração fértil. E o verdadeiro crente acolhe a palavra. Há uma preparação própria para continuar recebendo a palavra de Deus. É fértil, bom, é solo bom. E é isso que Tiago está dizendo aqui. Só que para que isso aconteça, é necessário que haja um despojar. Um despojar, e a palavra aqui despojar traz o sentido de tirar a roupa suja. Você está com aquela roupa toda suja, e você tira aquela roupa suja. É nesse sentido que Tiago está dizendo aqui. Pelo que despojando-vos de toda impureza, ou seja, toda sorte de imundícia,
e todo vestígio do mal. E aí Tiago vai mostrar para nós. Acabe então, diz Tiago, com a impureza e toda sorte de males, dizia Filipos. Despojar-se significa despir roupas sujas, renunciar, rejeitar aquilo que impede a palavra de ser implantada e dar fruto. Despir-vos de toda sujeira, de todo mal, de todo tipo, que consome o que não for puro em sua luz. É preciso que o terreno do coração seja limpo. É necessário que o jardim do coração seja limpo. Então, Tiago está dizendo aqui acerca desse solo preparado, pronto, para receber a boa semente da palavra de Deus, para que essa semente, ao ser implantada, possa produzir frutos. E para que isso aconteça, é necessário tirar tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é fora da vontade do Senhor. E esse acúmulo de maldade aqui é como se fosse uma abundância, algo que está sobrando, um excesso. E é isso que nós podemos ver aqui na palavra do Senhor. Nós precisamos permitir que passo a passo nos seja tirada publicamente a velha natureza e dada a nova. O entendimento que a gente pode perceber aqui no texto é como se Tiago estivesse dizendo para nós que cada um de nós carregamos um gênio dessa natureza caída que está em cada um de nós. E se a gente alimentar a nossa carne, se a gente deixar esse solo ser fértil para a carne, ela haverá de se fortalecer em cada um de nós. E isso vai impedir que a boa semente cresça e dê fruto. Essa erva daninha que está em cada um de nós pode crescer e se fortalecer e sufocar a boa semente da palavra de Deus. A pessoa fica um tanto que suja, um tanto que contaminada com esse lixo, vamos assim dizer. E Tiago está dizendo que nós precisamos tirar tudo isso de nós, despojar de tudo aquilo que é de aparência do mal, essa natureza um tanto que caída, que cada um de nós carregamos em nós precisamos sufocar essa natureza, arrancar essa erva daninha de cada um de nós, mediante essa disposição de aceitar a palavra de Deus em nossos corações. E Tiago coloca isso como se houvesse em cada um de nós ainda alguns rejeitos dessa velha natureza que vez ou outra quer tomar a direção da nossa vida, vez ou outra quer dominar cada um de nós. E Tiago está dizendo que nós precisamos deixar que a palavra, que o Evangelho de Cristo Jesus possa entrar em cada um de nós, possa achar solo fértil e possa produzir em cada um de nós bons frutos. E somente na medida que os brotos selvagens são tirados, é que haverá espaço para os ramos nobres. E ele vai dizer: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É isso que Tiago diz. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha aqui que Tiago coloca aqui para nós, que nós devemos acolher com mansidão, de modo dócil, a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Aceita sempre, somente aceitando, acatando a palavra, poderá haver crescimento saudável e produção de frutos. Com mansidão, a palavra em vós implantada, isso significa renunciar a qualquer autoafirmação perante Deus, qualquer tentativa de saber melhor e resistir, e qualquer ira autojustificadora. Quando nós aceitamos, acolhemos a palavra com mansidão, que é totalmente o contrário de ira, que é o oposto da ira, a mansidão é a docilidade de cada um de nós para com a palavra do Senhor, implantada em nossos corações.
é um espírito dócil, que não tem ressentimento, nem ira, que é capaz de acatar a verdade, mesmo quando esta verdade nos fere e nos condena. Mesmo que essa verdade da palavra de Deus nos coloque contra a parede e desmascara cada um de nós por conta das nossas mazelas. Tiago está dizendo que nós devemos, de modo dócil, aceitar essa palavra de Deus sobre os nossos corações, deixar que esse terreno seja fértil, que esse solo seja fértil, não para ervas daninhas, mas para aquilo que a palavra de Deus pode produzir em cada um de nós. Porque essa palavra de Deus, implantada em cada um de nós, trará salvação a cada um de nós, a cada um de nós. É por isso que Jesus, lá na sua oração sacerdotal, vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus tem poder para nos santificar, para nos purificar. E é por isso que Tiago está dizendo que essa palavra é poderosa para salvar-nos. Nós podemos ver lá em Romanos capítulo 10, versículo 17: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus tem poder de vida sobre cada um de nós. Aquele que deseja vida, ouve a palavra de Deus. Aquele que quer ter vida abundante, aceita, acata, de modo dócil, a palavra de Deus. Por mais que essa palavra venha nos confrontar, por mais que ela venha colocar cada um de nós contra a parede, porque a palavra de Deus é um tanto confrontadora. A palavra de Deus nos confronta. E Tiago continua dizendo aqui: tornai-vos, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A exortação aqui, tornai-vos, indica que, para Tiago, aqueles irmãos ainda não vinham colocando a fé em prática. Havia uma deficiência deles em relação à praticidade da palavra. Eles conseguiam ouvir, conseguiam captar conhecimento, conseguiam adquirir conhecimento, mas não havia uma vivacidade em cada um deles em relação a essa palavra ouvida. Entrava na mente, entrava pelos ouvidos, mas não conseguia entrar no coração de cada um deles. E essa é uma realidade em nossos dias também, irmãos. Pessoas que ouvem, e são somente ouvintes da palavra, não são praticantes da palavra de Deus. Ouvem, mas não são praticantes. Tiago vai dizer: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Porque nada adianta, irmãos, sermos ouvintes, nada adianta estarmos nos cultos, ouvindo e não praticando aquilo que nós estamos ouvindo, mediante a palavra de Deus. Nada adianta nós não colocarmos em prática na nossa vida, no dia a dia, aquilo que nós estamos aprendendo na casa de Deus, mediante a palavra do Senhor. Tiago está dizendo para nós: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. E ele vai concluir: enganando-vos a vós mesmos. Enganando-vos a vós mesmos. Há uma inutilidade no ouvir sem praticar. Há uma infertilidade quando apenas se ouve e não pratica. Há uma esterilidade quando apenas ouvimos e não praticamos a palavra de Deus. Nós não haveremos de produzir bons frutos para o reino de Deus, porque somos apenas ouvintes, somente ouvintes. E por mais que seja importante a aceitação mental da palavra, ela não terá sido verdadeiramente recebida a menos que seja colocada em prática. Precisa ser colocada em prática. Eu preciso colocar os subsídios que eu ouço no domingo, na minha segunda-feira. Eu preciso praticar aquilo que eu estou ouvindo, obedecer. Essa é a grande questão.
Tiago está dizendo para esses irmãos: vocês precisam obedecer a palavra do Senhor. O verdadeiro conhecimento serve de prelúdio à ação. No fim, o que conta é a obediência à palavra. É a obediência. Não é se eu ouvir vários e muitos sermões, várias e muitas palavras, vários e muitos estudos. O que vai fazer a diferença na minha vida é a praticidade daquilo que eu estou ouvindo, que sei que devo fazer e não faço. Então, Tiago exorta a todos nós, irmãos, a sermos praticantes e não querermos enganar a nós mesmos, porque a Deus nós não conseguimos enganar, mas vez ou outra nós entramos num ritmo de vida que tentamos enganar a nós mesmos. Entra no ouvido, sai no outro. Está na mente, mas não está no coração. E Tiago vai dizer que nós necessitamos tornar-nos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Não somente ouvintes. O ouvir não pode ser apenas uma questão dos ouvidos, de nosso pensar, de nosso sentir. A palavra pela qual é depositada em nós, a nova vida, necessita tomar forma em nossa vida toda, em todo o nosso ser. A palavra precisa mexer com cada um de nós. Ela vai nos confrontar, porque o Evangelho é ofensivo, sim, também. Ele nos ofende porque ele nos tira desse caminho errado, de errar o alvo que é o pecado. O Evangelho nos coloca mediante o caminho da cruz, em direção à cruz de Cristo, e faz que cada um de nós, a cada instante, a cada momento, tenhamos a sensação de que estamos perdendo a vida. E é aquilo que Jesus vai dizer lá em Marcos capítulo 8, sobre o discipulado: aquele que perder a vida, haverá de achá-la, vai encontrá-la, porque perdeu. E nós precisamos ter essa ideia, irmãos, essa consciência. Tiago considera inútil que eles sejam meros ouvintes, espectadores, pessoas que gostam. Quantas e quantas igrejas, quantas e milhares de pessoas vivem nessa dinâmica de serem espectadores de boas palavras. Fulano é muito jóia para pregar, eu gosto muito dele, e fala de outro e tal, mas vive uma vida totalmente tortuosa, não pratica aquilo que ouve. E os nossos dias são dias difíceis, porque as pessoas querem ouvir aquilo que agrada e massageia o coração delas. Elas querem ouvir aquilo que vai dar entusiasmo a elas, para que elas possam conquistar seus projetos, seus sonhos, um tanto que efêmeros, um tanto que fúteis. Mas Tiago diz para nós, irmãos, que nós precisamos não apenas sermos ouvintes. O caminho é esse: ouvir e praticar, porque nós haveremos de estar enganando a nós mesmos. Não é ruim enganar a nós mesmos, mexe até mesmo a nossa inteligência. Tiago diz que esse é um grande perigo, porque quando enganamos a nós mesmos, pensamos que estamos corretos e certos, mas estamos errados diante dos olhos de Deus. E isso não vai trazer salvação para nós, vai trazer prejuízos enormes. Aquele que apenas ouve visa enganar a Deus, aparenta interessar-se pela vontade de Deus, mas não deixa se mover pela obediência. E essa é a grande questão nossa, porque a grande questão em praticar a palavra de Deus é obedecer a palavra de Deus. Para praticar, a gente tem que obedecer. De vez ou outra nós não queremos obedecer, e por isso não praticamos. Mas Tiago vai dizer que nós estaremos enganando a nós mesmos, não a Deus, porque a Ele não se engana. E esse auto-engano é totalmente prejudicial. A pessoa pensa que tem um relacionamento com Deus pelo fato de ir à igreja assiduamente, participar de estudos bíblicos, ler a Bíblia, mas se aquilo que ela ouve não for acompanhado pela obediência, sua verdadeira situação é bem diferente diante de Deus.
muito diferente. Mas Tiago vai dizer aqui no versículo 23 e 24, algo interessante para nós. Olha o que ele diz. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, se alguém é apenas ouvinte da palavra e não praticante, ele vai comparar essa pessoa com uma metáfora interessante. Ele vai dizer: assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. É interessante que naquela época não havia o espelho que nós temos em nossos dias. O espelho era feito de metal, de cobre, de bronze, e era polido. Então não havia essa nitidez que há para nós hoje no espelho. Então a pessoa via tanto um reflexo. Mas Tiago, como Paulo também usa, essa figura para mostrar. E Tiago vai mostrar para nós como se diante do espelho a gente olhasse para nós mesmos e pudéssemos ver que estávamos um tanto que desorganizados, bagunçados. Vamos fazer um exemplo aqui. Você olha para o espelho antes de sair, o cabelo está bagunçado, tem que pentear o cabelo, A mulher olha, está com batom borrado, tudo bagunçado, e sabe que precisa fazer aquilo. E por algum motivo sai, vai para a vida, e esqueceu que tinha que ter dado uma organizada no cabelo, passado um pente no cabelo, tirado o resto da pasta de congate na boca que ficou, essas coisas, esse cuidado, e vai para a vida. E lá na vida as pessoas vão observar: poxa, fulano tal esqueceu de pentear o cabelo hoje, a fulana tal esqueceu de passar o batom corretamente no rosto. Que Tiago está dizendo aqui para nós que essa pessoa olha no espelho, sua própria imagem, vê os seus erros, vê os seus pecados, vê as suas mazelas, sabe aquilo que precisa corrigir na vida, sabe aquilo que precisa melhorar, sabe aquilo que precisa tomar como posicionamento na vida cristã, mas ela sai e logo esquece. É isso que Tiago usa como metáfora do espelho aqui, para mostrar para nós que vez ou outra fazemos isso. Nós ouvimos a palavra pregada, ouvimos a exortação de Deus para os nossos corações, sabemos daquilo que precisamos tomar como posicionamento, saímos da casa de Deus, da casa de oração, e vamos viver a nossa vida de modo normal, e esquecemos. Interessante que Tiago usa a forma verbal aqui, dessas palavras, no versículo 24, contempla, se retira e esquece. Ele contempla as suas mazelas, ele contempla os seus vícios, ele contempla aquilo que precisa melhorar na vida, ele contempla aquilo que ele precisa deixar de lado, ele contempla a sua situação de pecado, mas ele se retira e depois esquece. E Tiago mostra no uso desses verbos que a impressão foi momentânea. Ele teve uma impressão daquilo que precisa melhorar, daquilo que precisa se ajustar, mas foi algo momentâneo apenas, só para aquele momento. E o esquecimento é algo instantâneo. Instantâneo, por quê? Porque não mexeu no coração da pessoa, não deixou o Espírito falar no seu coração. E essa é a grande questão que Tiago coloca aqui para nós, irmãos. De vez ou outra nós fazemos o mesmo, e por isso não somos praticantes e somente ouvintes. Ouvimos, captamos, o Espírito Santo fala, mas a gente, vez ou outra, bloqueia, tem resistência, não acata, sabe que precisa mudar, sabe que precisa melhorar, sabe que precisa acertar aquela atitude, sabe que precisa largar aquele vício, sabe que precisa de um posicionamento diante de Deus diferente, mas volta para a vida normal. Viu a imagem no espelho, se retira e logo se esquece daquela imagem. A vida continua e a pessoa continua sendo apenas ouvinte da palavra e não praticante da palavra. Essa é a questão que Tiago coloca aqui para nós.
nos vemos com toda clareza e verdade, e o espelho não nos lisonjeia. Vemos o quanto nos sujamos por meio do pecado, o quanto estamos sujos, maltrapilhos, e que nós precisamos de vestes limpas, que nós precisamos organizar a nossa vida, mas a gente deixa de lado. Tiago está dizendo que quando ouvimos e não praticamos a palavra, é como se fôssemos ao espelho, ao refletir nossa imagem ali, percebemos o que está errado e o que não está legal, e saímos logo, e esquecemos o que precisávamos fazer para mudar a nossa situação. Tiago mostra que a palavra é como um espelho diante de nós, mostrando tudo aquilo que devemos mudar. A palavra mostra o nosso pecado, mostra as nossas mazelas, mas quando ela entra apenas em nossos ouvidos e não em nosso coração, nos tornamos desobedientes com a palavra de Deus, pois não tomamos as devidas atitudes que devemos tomar. E Tiago vai mostrar o contraste no versículo 25 em relação ao versículo 23 e 24. Olha o que ele diz para nós no versículo 25: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago vai fazer então agora no versículo 25 o contraste entre o versículo 23 e 24. Vai mostrar que esse que tem uma conduta totalmente diferente, do versículo 23 e 24, é próspero, é abençoado. O Salmo 19, versículo 7 vai dizer para nós: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus é perfeita, irmãos. E quando nós acatamos a palavra do Senhor, obedecendo a ela, quando nós colocamos essa palavra no nosso coração, quando nós escondemos essa palavra para não pecar contra o Senhor, essa palavra vai trazer bênçãos para as nossas vidas. É isso que Tiago diz para nós. Mas aquele que considera atentamente, na lei perfeita, na lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, não sendo ouvinte não praticante, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A versão Jerusalém vai dizer para nós, nesse versículo 25, o seguinte: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, antes praticando o que ela vai ordenar, esse é bem-aventurado naquilo que faz, é feliz, tem felicidade. Por quê? Porque medita na lei do Senhor, confia na palavra do Senhor. E esse contraste que Tiago faz aqui do versículo 23 e 24 com o 25, mostra para nós a total diferença entre aquele que ouve e pratica e aquele que ouve e não pratica. Daquele que acata atentamente a palavra de Deus, que coloca essa palavra no coração para não pecar contra Deus, aquele que vive a palavra de Deus, que se desvia do mal, que sabe que a palavra é como lâmpada para os seus pés, como luz para o seu caminho, conforme está lá no Salmo 119, irmãos, esse vai ser próspero, esse vai ser abençoado. Tudo aquilo que ele colocar as mãos, vai haver bênção de Deus sobre a vida dele. E é por isso que é importante para cada um de nós, não apenas ouvirmos a palavra de Deus, não apenas estarmos em todos os cultos, porque isso agrada o coração de Deus, mas sermos praticantes dessa palavra. Praticantes. E Tiago identifica como alguém que considera atentamente a lei perfeita da liberdade. Sabe, a palavra de Deus não nos escraviza. A palavra de Deus, que as leis de Deus não são leis penosas, leis difíceis de serem cumpridas, de modo nenhum.
essa palavra que traz para nós liberdade, essa palavra que é perfeita, traz para nós bênçãos. E essa palavra nos santifica. Ele não é ouvinte negligente, ao contrário, é operoso, praticante daquilo que ouve. Ele não fica apenas ouvindo sermões, ele coloca em prática as obras determinadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Ele coloca em prática aquilo que Jesus está ensinando mediante o seu Evangelho. Toda a palavra, irmãos, aponta para Jesus, para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo foca em Jesus. Ele é o centro das Escrituras. E nós precisamos obedecer às suas leis, às suas palavras. E aí no versículo 26 e 27, Tiago vai mostrar para nós que o crente verdadeiro tem as suas ações religiosas dirigidas pela palavra de Deus. E ele vai dizer aqui no versículo 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. É vã. E se tem uma coisa, irmãos, que é algo pertinente aos nossos dias também, é a questão da língua. É algo que mostra as nossas totais deficiências. E a língua expõe a cada um de nós. Tiago está dizendo, se aquele que se diz ser religioso não consegue frear a língua, esse refrear aqui é como aquilo que coloca no cavalo, para conduzi-lo, para freá-lo, para direcioná-lo, para dominá-lo. É isso o termo aqui, é o mesmo termo que vai usar lá, né, no capítulo 3, quando ele vai falar acerca da língua. E se nós não conseguirmos limitar a nossa língua, frear a nossa língua, dominar a nossa língua, essa língua vai desmerecer a cada um de nós em relação à nossa religião, em relação à nossa fé. Porque vez ou outra nós vemos pessoas que se dizem cristãs, crentes, mas que não têm domínio na língua. Falam mal de todos, E essa é a grande questão, irmãos, que Tiago coloca para nós. Se aquele que não consegue dominar a língua, aquele que supõe ser religioso, ele acha que é religioso, ele acha que é um bom cristão, mas tem atitudes de pessoas que não, como a do mundo, pessoas com coração rancoroso, cheio de mágoas, cheios de ressentimentos, que verbaliza todos esses sentimentos na língua, nas palavras, que consegue causar dano e destruição na vida alheia, sem compaixão e sem misericórdia. É por isso que Tiago, capítulo 13, ele vai tratar essa questão aqui. Daqueles que se acham no direito de defraudar o outro mediante palavras. Tiago vai dizer que essa religião é vã, é falsa, não é verdadeira, não tem sentido, não faz diferença para Deus, porque a atitude dessa pessoa não se condiz com alguém que conheceu o Evangelho de Cristo Jesus. Tiago vai mostrar isso para nós, irmãos. Mas ele vai mostrar para nós também, aqui no versículo 27, a praticidade dessa religião. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui nesse versículo 27 é de que Tiago não está fazendo a definição do que é religião aqui. Amém, irmãos? Ele não está fazendo a definição aqui do que é religião. Nós não podemos ler esse texto e pensar, não, religião é isso. Ele não faz aqui uma definição. Ele vai mostrar algumas propriedades do que é uma religião verdadeira. Algumas propriedades, mas não há aqui a definição do que é religião. Amém? Primeira coisa para a gente não ficar, né? Porque é um tanto que perigoso a gente pensar, tá aqui. Não é. Porque se for só isso aqui, a gente vai dizer o seguinte, que o Espiritismo é uma verdadeira religião. Que é
né, algo assistencial. Não é isso. A verdadeira religião, né, traz essas características, mas não temos aqui a definição sintetizada do que é religião. Nós temos aqui algumas propriedades, né, daquilo que a verdadeira religião vai fazer, alguns caminhos. Então nós precisamos ter esse cuidado, né? E Tiago vai mostrar isso para nós. Havia naquela época muitos órfãos e viúvas, por conta das guerras, por conta das fomes, por conta de várias situações. O sistema judaico e a questão de Israel estar sob o jugo de Roma já causava muitos danos econômicos para aquela época. E não havia uma situação de assistencial para as viúvas e para os órfãos. Não havia aposentadoria, não havia subsídios do governo, do império para essas pessoas. Então havia uma demanda muito grande de órfãos e viúvas. E Tiago vai falar acerca disso aqui, como toda a Bíblia vai colocar isso. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, há um cuidado de Deus para com esses menos favorecidos, para com os órfãos e viúvas. Na própria lei de Moisés há cuidados especiais para essas pessoas. E no Novo Testamento a gente tem essa situação também. A igreja, vez ou outra, ajudava essas pessoas. E Tiago vai dizer que na praticidade dessa religião verdadeira, desse viver o Evangelho de fato, de praticar aquilo que Jesus ensinou, haveria de ter essa atenção para com os órfãos e viúvas em suas tribulações. E é interessante que Tiago está falando para pessoas que estão passando por tribulações, porque ele começa o capítulo 1 falando acerca das tribulações, das provações, dos sofrimentos. Essas pessoas estão passando, estão padecendo, mas Tiago vai dizer para elas olharem a si, além de si mesmas. E isso é interessante para nós, irmãos, porque nós precisamos olhar além de nós como igreja, além das nossas situações, dos nossos enfrentamentos, das nossas adversidades. Nós precisamos pensar que há outros que estão padecendo, e Tiago vai dizer que essas viúvas e esses órfãos estão passando por tribulações, e que era necessário que esses crentes que estão praticando a palavra de Cristo Jesus fossem visitar tais pessoas. É isso que Tiago coloca aqui no versículo 27. A religião pura e sem mácula, ou seja, a religião sem contaminação pura, sem contaminação de nada, sem mancha, sem mácula, para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. É atender essas pessoas, é ajudar essas pessoas. E a igreja precisa pensar nisso, irmãos, de que nós precisamos assumir um papel social no contexto de mundo. Nós precisamos pensar em missões integrais, missão integral. Não colocar a missão integral como o pilar da missão da igreja, porque a missão da igreja primordial, principal é evangelizar, é anunciar as boas novas de Cristo Jesus. E nós podemos anunciar as boas novas fazendo esse trabalho também. Mas vez ou outra a gente está vendo uma inversão, né? A missão integral tomou conta, e hoje o que manda é essa questão assistencial. E pronto, o evangelho fica de lado. Mas a palavra do Senhor vai dizer para nós que o maior papel da igreja é anunciar, é ensinar as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus, é fazer discípulos, conforme está lá em Mateus 28. Mas aí Tiago vai terminar o texto aqui trazendo para nós o seguinte, concluindo aqui: e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Conforme nós podemos ver lá em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não podemos nos adaptar, nos moldar ao regime desse mundo. Tiago está dizendo aqui, irmãos, que se nós queremos ser praticantes da palavra do Senhor,
Nós precisamos viver na contramão de tudo aquilo que o mundo está pregando como verdade. Nós não podemos nos conformar com aquilo que está acontecendo. Teve uma situação agora, irmãos, uma criança com 10 anos, está na mídia aí, e algumas pessoas falando acerca, defendendo o aborto, e acabou que o juiz lá, liberou para que essa criança, esse bebê que já parece estava com quantas semanas? 23 semanas? 5 meses. Oi? 5 meses. 5 meses. Fosse tirado dessa criança de 10 anos, uma situação bem complexa, complicada, contexto, bem complicado, mas a palavra de Deus fala sobre a vida, irmãos. E a gente viu alguns colegas, alguns pastores, algumas pessoas entrando nessa questão e colocando a opinião delas, e muitas pessoas de igreja mesmo descendo, desculpa o termo aqui, descendo cacete nessas pessoas por conta desse posicionamento pela vida. Então assim, a gente precisa ter um posicionamento. Essa situação é uma situação bem complexa, muito complexa, que envolve várias situações e várias pessoas, mas nós precisamos pensar sobre isso, porque algumas coisas vão legalizando outras, Isso é algo que está acontecendo. No Brasil, acho que no mundo, a cada 15 minutos uma criança é abusada. A cada 15 minutos. 15 minutos. É algo que nós precisamos pensar sobre isso. Então Tiago vai dizer para nós, irmãos, e assim mesmo guarda, incontaminado, guarda-se incontaminado. Nós não podemos nos contaminar com este mundo, mas nós precisamos viver a plena palavra de Deus em nossos corações, praticando aquilo que a palavra está nos ensinando, defendendo aquilo que precisa ser defendido e crendo que o Evangelho tem poder. O Evangelho é o poder de Deus, diz Paulo, é o poder de Deus. Amém? Que sejamos ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Amém, irmãos? Porque essa é a palavra de Deus, a palavra de Deus. Não é a palavra do mundo. Nós precisamos pensar que toda vez que a Bíblia é aberta, Deus está falando. Deus está falando. Deus usa o homem, mas é Deus que está falando. Amém? E colocar em prática os mandamentos do Senhor, os princípios da palavra do Senhor. Nós sabemos que a lei cerimonial já não existe mais. Jesus aboliu a lei cerimonial, mas a lei moral está aí, os 10 mandamentos. Jesus não desmereceu os 10 mandamentos. Ele não fez descaso dos 10 mandamentos. Ao contrário, ele reafirmou os 10 mandamentos, sintetizando ele no primeiro e no segundo mandamento. Jesus valorizou a lei. Amém? Nós precisamos acreditar na palavra de Deus, colocar essa palavra em nossos corações. Deus possa nos abençoar e sejamos praticantes. Quer ser abençoado? Quer ser próspero? Cumpre a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus. Deus vai te abençoar. É só cumprir, é só obedecer, é só praticar a palavra e tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Amém? Deus possa nos abençoar, nos dar essa graça de sermos praticantes, e não apenas ouvintes da sua palavra. Deus possa nos abençoar. Vamos ofertar ao Senhor.